Podcast Arquidoc no ar. No embalo da 9ª Semana Nacional de Arquivos, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo convida você para embarcar em uma conversa urgente e necessária. O impacto das mudanças climáticas na preservação dos acervos do Espírito Santo. Neste episódio especial, especialistas debatem os desafios e soluções para garantir que a memória capixaba siga viva. Uma realização do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Gestão e Recursos Humanos e Governo do Estado do Espírito Santo. Apoio. ADERES. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Barreto, historiador do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. E comigo estão Wagner Bianchi, que é gerente de gestão documental do Arquivo Público, e como convidados especiais estamos com Pablo Lira e Francine Moura. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. Este é o primeiro episódio do podcast do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, e é com muita alegria que iniciamos nosso programa hoje, uma data muito importante, porque está acontecendo nesta semana a 9ª Semana Nacional de Arquivos, organizada pelo Arquivo Nacional desde 2017. Todo ano, Wagner, fico bastante surpreso com as temáticas escolhidas e tão atuais. E esse ano o tema é Mudanças Climáticas, Preservação e Acessibilidade, alinhado a uma agenda global e em consonância com as expectativas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorrerá em novembro na cidade de Belém do Pará. Trazendo para o Espírito Santo, o nosso tema é o impacto das mudanças climáticas na preservação de acervos do Espírito Santo. E hoje teremos um bate-papo com duas referências no assunto. Primeiro temos o Pablo Lira, nosso diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, e Francine Moura, subgerente de conservação e restauração do Arquivo Público. Vou fazer uma apresentação do extenso currículo do nosso amigo Pablo Lira. Pablo possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Espírito Santo e graduado em Geografia. Atualmente é diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, coordenador do Núcleo Vitória INCT Observatório das Metrópoles e também é professor universitário. Para somar com conhecimento e experiência à nossa conversa, recebemos Pablo Lira, que nos ajudará a entender como as mudanças climáticas já estão afetando o Espírito Santo e o que podemos fazer a respeito. Pablo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Também cumprimentar aqui o Wagner, todo o time aí do nosso Arquivo Público Estadual, na figura do nosso diretor Silmar, e também o Pimentel também compõe lá a diretoria, todos os servidores do Arquivo Público que realizam um trabalho diferenciado. Francine também cumprimentar, que vai estar nesse bate-papo com a gente, e parabenizar a realização desse momento aqui, esse espaço de conversa, né, videocast, podcast, né, que a gente está adaptando aí, né, dialogando sobre temáticas importantes, serviços públicos, políticas públicas importantes, como o Arquivo Público presta para a sociedade, uma instituição centenária, inclusive agora contando com um planejamento estratégico aí atualizado. Parabenizar vocês aí e a importância desse espaço para a gente estar popularizando também o que vem sendo produzido no campo da ciência, atrelado também às políticas públicas na contemporaneidade. Então, agradecer o convite. Obrigado, a gente que tem o privilégio de poder te ouvir nesse momento. A palavra é toda sua, Pablo. Então, a gente tem aí, né, esse cenário, né, as megatendências contemporâneas. Hoje, no século XXI, uma das megatendências contemporâneas que se destacam é a questão das mudanças climáticas. Então, é uma verdade inconveniente, como já dizia o Al Gore naquele documentário, naquele trabalho que ele fez na década de 90, né? As mudanças climáticas é um fato inquestionável. A gente está tendo aí nos últimos 140 anos um aquecimento do planeta Terra, uma elevação das temperaturas médias do planeta Terra,
principalmente pós a Revolução Industrial. Isso vem se acelerando principalmente na segunda metade do século XX, e nós estamos percebendo uma maior recorrência dos eventos climáticos extremos. As mudanças climáticas é uma pauta aí que tem um engajamento de centenas de países, nações, dentre elas o próprio Brasil, desde a época das conferências sobre o clima, a Conferência de Estocolmo, entre outras, até quando foi crivado aí, e consolidado o conceito de sustentabilidade, o Brasil é signatário dessas conferências, e a COP, muito emblemática nesse ano 2025, sendo realizado no Pará, em plena floresta amazônica, né, muito relevante a gente trabalhar em medidas para mitigar, adaptar às mudanças climáticas, aos eventos climáticos extremos, e isso daí perpassa também uma maior conscientização sobre a importância do homem como protagonista para a gente mudar esse futuro que está se desenhando para as próximas décadas e até mesmo nesse século. A gente vê aí uma alteração das temperaturas do planeta Terra por conta de uma ação antrópica que vem acelerando esse processo de aquecimento global. Elevação da temperatura média do planeta, nenhum país está salvo, todos os países, todos os continentes vão ser impactados com esse aumento que vem acontecendo. O aumento da temperatura do planeta Terra ocasiona uma aceleração do derretimento das calotas polares e elevação dos mares, dos oceanos, também o impacto no ciclo hídrico do planeta Terra. E aí é urgente a gente tentar frear, desacelerar esse processo da ação antrópica com medidas no campo da sustentabilidade, da adaptação climática, da mitigação, da preservação. E também o envolvimento de toda a sociedade. Eu acredito muito na educação como um fator-chave para a gente conseguir tomar outro rumo, né? Porque o caminho que a gente está seguindo é o caminho da insustentabilidade. Se nada for feito nas próximas décadas, até o final desse século, cidades como Vitória, Vila Velha, vão estar embaixo d'água. Foram feitas algumas simulações recentemente, apontando, por exemplo, Copacabana, no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, embaixo d'água. Não tem mais acesso, vai virar uma nova Veneza, o Rio de Janeiro, né? As cidades litorâneas. E tem um agravante no Brasil. 50%, mais de 50% da população do Brasil vive nessa faixa litorânea. Então, olha os impactos dos eventos climáticos extremos, das mudanças climáticas, a médio e longo prazo. Isso sem falar dos impactos imediatos, que é essa maior recorrência dos eventos climáticos extremos. É o caso que a gente tem aqui no estado do Espírito Santo, para lembrar, daquelas fortes chuvas do final de 2013, que impactaram aí a maior parte, a maioria dos municípios do estado decretaram aí situação de emergência, né, de necessidade, atenção especial ali para uma reconstrução. E logo depois, em 2014, 2015, vem um período de estiagem prolongada. Inclusive, até medidas ali mais drásticas foram estudadas, racionamento de água aqui no estado e tudo. E, novamente, depois de algum tempo, alguns anos depois, a gente vê em 2019 as fortes chuvas que impactaram o sul do estado. No caso, Iconha teve que passar por um processo de reconstrução. Mais recentemente, a gente tem o caso de Mimoso do Sul, março de 2024, 23, 22 de março de 2024, uma chuva que estava prevista para acontecer no norte fluminense, no norte do Rio de Janeiro, ela acabou se concentrando, não aconteceu como previsto no norte do Rio de Janeiro, se concentrou a montante ali do rio Muqui, que corta Mimoso do Sul, e todo mundo viu, né, a tristeza que foi aquele evento climático extremo de Mimoso do Sul em 2024, vitimou 22, 23 pessoas, salvo me engano, proporcionalmente foi mais impactante, sob o ponto de vista da perda de vidas, do que a maior catástrofe climática brasileira, que foi 2 meses depois, no mês de maio, completando agora, né, o mês de maio que passou
um ano da catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Mais de 90% dos municípios impactados por aquelas fortes chuvas, né? Então, é inegável dizer, a gente afirmar, que os eventos climáticos extremos estão cada vez mais recorrentes. Vivemos hoje, eu vou resgatar aqui, o Lucas é da história, deve conhecer também um pensador brasileiro que é o Milton Santos, conhecido até mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, um geógrafo, né? Ele, sua última obra, Por uma Outra Globalização, nos últimos livros dele, ele afirmava o seguinte, que hoje a humanidade alcançou um nível de evolução técnico-informacional, que são as tecnologias, que torna possível a gente construir um mundo mais sustentável. Então, a gente tem hoje tecnologias que possibilitam a gente reduzir a nossa pegada no planeta Terra. E a gente acredita nisso. E defende esses espaços de diálogo, a educação básica, a educação superior, formação. Acho que para a gente virar essa chave, é muito importante uma melhor educação ambiental, uma maior conscientização. A gente está tendo essa melhoria, mas de maneira muito lenta. Na década de 90, a gente não discutia educação ambiental nas escolas. Hoje já é pauta de currículo aí, né? Projetos transversais e tudo. Então, esse é o cenário. É um cenário que, ao mesmo tempo, traz medo para a gente, aonde que a gente vai chegar, né? E, ao mesmo tempo, a gente continua trabalhando aí para acreditar num futuro melhor. Pablo, vai ter uma pergunta ali logo à frente, bem direcionada para os municípios, mas eu anotei duas palavras aqui, que são questões também que eu vou abordar aqui, e a gente vê que o governo do Estado ele tem começado há algum tempo a se movimentar, né, nas políticas públicas de prevenção e até para mitigar essas questões climáticas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pontualmente, sobre essas ações que o governo do Estado aí vem fazendo no decorrer desses anos para diminuir um pouco esses impactos climáticos aqui no Estado. Importante. Até um aprendizado que a gente está tendo aqui no Estado. Desde as chuvas de 2013, era o primeiro governo Renato Casagrande, foi implementado pela primeira vez, lá em 2013, de forma inovadora, o cartão reconstrução. Naquela época não foi tão ágil como hoje em dia. Hoje em dia, quando tem o evento climático, já tem a questão do acionamento de recurso para direcionar para as famílias que foram diretamente impactadas. Gente, no Rio Grande do Sul, até hoje, tem pessoas que não conseguiram uma casa para voltar a morar. Tem bairros que não voltaram a ser construídos. Foram suprimidos completamente da cidade. E até hoje tem famílias morando em albergues, morando de favor, aluguel social que às vezes o município não consegue pagar durante um período de tempo, né? Então aqui no estado a gente já tem essa engenharia, o cartão reconstrução lá atrás foi uma política pública de resposta muito importante e de 2013 em diante o governo do estado passou a investir mais fortemente na estruturação das defesas civis municipais. Entrega de veículos, equipamentos, treinamento, formação. E o Instituto Jones, a gente lá no Instituto Jones, atua também nessa rede de formação e de atuação com a defesa civil. O caso no Mimoso do Sul, a gente teve uma equipe nossa, que foi coordenada pelo diretor técnico Pablo Jabor, meu xará, que durante o evento, era dia 22, 23 que aconteceu o evento lá no Mimoso do Sul, na mesma semana ele estava lá com um drone e geotecnologias fazendo sobrevoo de Mimoso do Sul. Sobrevoou a sede e os distritos de Mimoso do Sul, 2 ou 3 distritos que foram impactados. E aí, com esse levantamento, a gente fez um geoprocessamento, a gente chama overlay, uma sobreposição de mapas, e com os dados do censo do IBGE. E conseguimos identificar que mais de 51% dos imóveis da sede de Mimoso do Sul foram diretamente impactados por aquele evento climático extremo. A gente tinha o endereço, latitude e longitude dos imóveis. Isso daí, o cartão reconstrução só era disponibilizado para as famílias que comprovavam que residiam naquelas áreas que foram impactadas pela área de inundação. Infelizmente, nesses casos também a gente observa alguns oportunistas que moram até em outro município querendo ter acesso ao cartão reconstrução. Então, olha a importância da informação, o Instituto Jones trabalhando junto com a Defesa Civil, o dado, para direcionar o recurso para aquelas pessoas que realmente estão precisando, né?
E, além disso, essas medidas mais de resposta, né? Mas o governo do Estado foi também protagonista em nível nacional com o segundo governo Casagrande, a partir de 2019, na elaboração do plano de descarbonização. Além da resposta, a gente prevenir os eventos climáticos do futuro. Quais são as ações estratégicas para a gente reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né, os gases poluentes, na atmosfera? Então, esse plano foi elaborado em parceria com a UFES, coordenado pelo professor Neival, lá da UFES, e a gente tem hoje, inclusive, um comitê, o Instituto Jones participa, a gente participa desse comitê ativamente, junto com o secretário Felipe Rigoni, que coordena, que monitora as ações do plano de descarbonização. E agora está sendo elaborado também o plano de adaptação climática. E o Instituto Jones também tem pesquisa, nós estamos atuando também nessa rede, colaborando com informações, ações estratégicas no campo da adaptação e mitigação aos eventos climáticos extremos. Desse plano, por exemplo, de descarbonização, saíram algumas ações estratégicas. Por exemplo, o estímulo à questão da utilização de energias renováveis nos prédios públicos, escolas, unidades prisionais, hospitais, a renovação da frota do Transcol, que de 2019 para cá já chegou aí próximo de 75%, 80% da frota renovada com tecnologia mais limpa, a tecnologia Euro 8. E também a inovação do Transcol elétrico, né? São ações que saem desses planos que vão ter um impacto aí para a redução dos gases poluentes. Da mesma forma, auxilia a fiscalização, trabalho de fiscalização das empresas, das indústrias também. As indústrias também hoje têm um nível de conscientização importante, olha o caso aí da Vale, né? Por mais que gere impacto, mas eles têm um plano diretor ambiental, de meio ambiente, né? Um plano diretor de meio ambiente da ordem de 2, 3 bilhões de reais, um plano robusto para mitigar os efeitos ali de impacto ambiental que também ocasionam aí, podem influenciar a uma maior recorrência dos eventos climáticos extremos. Então, a gente falou aí, né, de medidas de resposta, medidas de prevenção e medidas também, o plano agora que está sendo elaborado, de adaptação e mitigação aos eventos climáticos. O Espírito Santo é uma referência nacional. Também na prevenção, a gente tem aqui o programa Reflorestar, que é uma ação de pagamento por serviço ambiental mais antiga no Brasil. A gente está com mais de 10 anos aí do programa Reflorestar, que de 2012 até 2020, a gente fez uma avaliação de impacto do programa Reflorestar pelo Instituto Jones, e nós identificamos que de 2012 a 2020 foram recuperados mais de 20 mil hectares de mata nativa aqui no estado, com a contribuição de políticas públicas como Reflorestar. Isso equivale a aproximadamente mais de 28 mil campos de futebol padrão FIFA. Então, contribuindo aí de fato, né, para a gente trabalhar em prol de uma mitigação, de uma adaptação e de uma preservação aos eventos climáticos extremos. E, como eu falei, né, a questão da adaptação, né, eu participei agora, 2 semanas atrás, dando uma palestra no TecGov, que é o maior evento aí, um dos maiores eventos aí de tecnologia nos governos, né, e aí lá a gente estava discutindo lá a questão dos data centers. Hoje os data centers, por conta dos eventos climáticos extremos, eles têm que ser planejados em locais que vão sofrer menos impacto dos eventos climáticos extremos, desde um sol, um calor excessivo, que danifica os circuitos, as placas eletrônicas ali dos servidores, como também casos de enchente, né? Você tem que pensar num bairro, numa localidade que é um pouco mais elevada, porque as enchentes hoje estão mais recorrentes. Aí tem outra ação também do governo do estado que eu queria falar, fazendo um parênteses aqui, eu vou voltar a falar do data center. Olha a importância das obras de macrodrenagem em Vila Velha, né? Vila Velha agora, qualquer chuvinha que dava, Vila Velha ficava embaixo d'água. Hoje tem pontos de alagamento? Tem, né? Mas a gente tem que considerar que Vila Velha ali está cercada por 4 corpos hídricos, né? Que é a Baía de Vitória, o Rio Marinho, Rio Jucu ao sul e a praia, né? O oceano. Então, mas foram obras do governo do estado junto com o município que contribuíram para mitigar os efeitos ali das chuvas, dos alagamentos. Imagina um data center
há 10 anos atrás em Vila Velha, né? Hoje, por exemplo, é possível você ter um data center da estrutura ali do Autoglass na Lindenberg, né? Então, graças a um trabalho também de planejamento urbano, obras de macrodrenagem e obras estruturais do governo do estado também, vale a gente citar que todas as rodovias, avenidas, a própria Terceira Ponte hoje, vem aí com o conceito da mobilidade urbana sustentável, modal cicloviário e priorização do transporte coletivo. Outra obra que eu queria comentar do governo do estado, fechando parênteses agora sim, é a Orla de Meiaípe. Olha aí, a gente perdeu, eu sou de Guarapari, né? Eu também sou de Guarapari. Perdemos uma praia histórica, lá tem o seu Miozinho, né? O restaurante Gaeta. A praia não estava sendo frequentada mais por conta da erosão, né? A elevação no nível dos mares, impactando ali em Meiaípe, em Guarapari. O governo do estado foi lá e fez o engordamento da praia, com estudo, né, respeitando as leis ambientais e tudo. Até a areia que foi colocada ali foi tudo bem estudado para não ter impacto. A comunidade foi consultada, né? Foi consultada, teve diálogo, né? Então, essas obras estruturantes o governo vem realizando aí justamente. Muro de arrimo, então são várias ações em várias secretarias. Mas aí, voltando a falar dos data centers, né? Chega a esse nível, a gente pensar hoje as empresas de tecnologia, né? Pensar qual é o local mais seguro para colocar o que é o ouro hoje aí, né? Que é a informação. É o petróleo do século XXI, é a informação. E aí, transpor e fazendo analogia com o arquivo público, né? Da mesma forma, os arquivos que a gente tem históricos aqui do nosso estado, plantas, mapoteca, estudos históricos, relatórios, né? Documentos históricos de fundação aqui dos municípios, da própria colonização do solo Espírito Santense, desde a colonização do solo Espírito Santense, aí a relevância também da gente pensar espaços que estão, de fato, aí adaptados a essa maior recorrência dos eventos climáticos extremos. Vai desde a temperatura, né? Isso daqui, ó. Hoje tem um grupo de pesquisa que vem analisando que, por conta dessas temperaturas, a gente está há 14 meses batendo recorde na temperatura média do planeta Terra. Vocês perceberam a quantidade de celular que está explodindo aqui? Em ônibus, né, no Brasil, em outros países. Hoje tem pessoas que estão estudando o possível impacto do aumento dessa temperatura na bateria do celular. Agora, imagina um livro, um relatório, aí tem a questão da umidade, né, o calor também, o tempo. Então, é fundamental essa temática que vocês trazem aí, né, o impacto das mudanças climáticas, essa maior recorrência dos eventos climáticos extremos, nos acervos, né, do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Excelente exposição, Pablo. Eu falo que você trouxe até uma palavra sobre projetos transversais. Eu lembro que na graduação em História a gente teve um trabalho específico sobre História do Meio Ambiente, História Ambiental. Fazendo um panorama, né, e uma contextualização para a gente sobre o que você trouxe, a Francine vai adentrar para dentro dos arquivos, né? Trazer com todo o conhecimento técnico o contexto dessas mudanças climáticas para dentro do arquivo público, né? A nossa preocupação enquanto preservação, né, de documentos. Já levantei a bola aí para você, Francine já está preparada. Francine, gente, ela é graduada em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui experiência nas áreas de artes plásticas. Atualmente, ela atua como subgerente de conservação e restauração do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Uma baita missão, né? Pois é. Diante desse contexto das mudanças climáticas no mundo, sobretudo seus impactos no Espírito Santo, agora trazendo para o nosso campo regional, Francine vai falar para a gente um pouco sobre a conservação preventiva em acervos históricos, vulnerabilidades dos arquivos frente aos desastres naturais. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui e acho que a gente está construindo uma coisa muito legal, né, que é o nosso primeiro podcast do arquivo, então acho que está sendo muito enriquecedor, assim. Primeiro, para contextualizar, o que é a conservação preventiva em arquivos? São medidas e ações tomadas por profissionais dentro de uma instituição
para garantir a durabilidade do acervo, a sua guarda e para proteger o que está sobre o seu domínio, e assim garantir a preservação dos documentos históricos ou bens artísticos. Para isso, é preciso estabelecer medidas práticas e rotineiras, como, por exemplo, manter um controle de umidade e temperatura constantes, assim como a limpeza e a higienização periódica dos ambientes de guarda, sem a utilização de produtos tóxicos. Quando se mantém um ambiente higienizado, desintetizado e organizado, a proliferação dos micro-organismos e dos insetos cai drasticamente, aumentando o tempo de vida útil do acervo. Em casos de sinistros, como o Pablo mesmo falou, que aconteceu recentemente no Espírito Santo, né, no caso de Mimoso do Sul, a gente acompanhou de perto, mesmo estando dentro do arquivo, dando esse apoio, né, para as cidades que necessitaram, que solicitaram isso. Se trata de um processo, toda essa recuperação, tudo que acontece quando acontece um sinistro, se trata de um processo que demanda muitas pessoas e muitas etapas. E todas essas etapas, elas têm que ser seguidas muito certinho, porque é um material contaminado. Não é uma coisa que simplesmente você pode pegar, salvar, colocar dentro de um ambiente. Não é assim, é um material contaminado. Então, a gente tem que preservar muito a nossa própria saúde, pensar muito na saúde, pensar muito no bem-estar das pessoas também. Os documentos, eles são importantes, eles são muito importantes. Mas pensar na gente primeiro, né? Antes desse desespero todo da salvaguarda, assim. Então, tem que ser tudo muito bem estruturado. Evita danos que podem ser irreversíveis, tanto para o acervo quanto danos à saúde das próprias pessoas que estão lidando com os acervos. E, como, por exemplo, tem tipos de acervos que eles emitem gases que podem ser prejudiciais se inalados. Então, cada situação tem uma recomendação, tem uma norma técnica, tem um tipo de máscara específico, um tipo de luva, um tipo de avental que você tem que utilizar, porque isso preserva a sua saúde e preserva também o documento ali que você está lidando. E não dá para variar disso, essas coisas têm que ser muito certinhas, assim, tem que buscar sempre essa recomendação, né? Então, quando a gente fala de preservação, de sustentabilidade, a conversa é muito ampla. E a gente não pode pensar só no macro, só no pontual, só naquele arquivo que está ali. Você tem que pensar sempre no entorno, qual que é a situação que está esse arquivo, qual é a situação que está esse órgão. Ele está numa área de risco, ele não está, ele tem uma temperatura elevada, como que está a umidade lá? Tem infiltração? Não tem? Como que está a estrutura? É um prédio muito antigo? Como que está a eletricidade? Como que está tudo, sabe? Então, quando você pensa na conservação preventiva, você não pensa somente, eu preciso guardar isso de uma maneira correta pontualmente naquele lugar. Não, você tem que pensar em tudo, tem que pensar em tudo que está ali. Então, você tem que ver o de fora, assim, tem que entender que, a minha situação é essa. Não tenho outra escolha, eu vou ficar nesse prédio. Então, o que eu posso fazer a respeito disso? Quais são as medidas que eu posso tomar para melhorar isso? Quais são as medidas que eu posso diminuir esses danos, né? Então, assim, eu até brinco um pouquinho, assim, de falar a gente trabalha com o ideal e com a realidade. Então, é claro que todo mundo quer a situação ideal, quer um local ideal de guarda, mas às vezes a realidade que te permite naquele momento é apenas aquilo. Então você tem que entender quais são as possibilidades que você pode ter com aquilo. E como chegar nisso? Assim, sempre consultar um profissional qualificado, uma pessoa da área, alguém que vai te dar essa indicação do que fazer exatamente. E muitos arquivos, eles estão mesmo em prédios muito antigos, né? Sem um controle climático, frequentemente em área de risco. E essas faltas do plano de emergência e de contingência, assim como uma ausência de estrutura adequada, e a perda desses documentos, a destruição desses acervos, ela é um apagamento da memória. Ela não é simplesmente você perder um documento ou uma coisa pontual, é o apagamento da memória, tudo que a gente tem ali, né? Então, são os registros históricos, os legais, os civis,
que são a base da nossa identidade e garantem os nossos direitos. Então, proteger esse patrimônio inestimável exige investimento urgente em conservação, em restauração, em digitalização e as melhorias de infraestrutura e esses planos de emergência que realmente funcionem dentro das instituições. É importante frisar que os valores, os documentos permanentes de valor histórico, eles possuem valor secundário, né? De prova e informação. Sim. Então, eles vão, em algum momento, eles vão servir para garantir direitos. Então, Exatamente. esse aspecto é muito importante, frisar que os documentos permanentes têm esse valor Sim. de prova e de informação, que inclusive é uma área finalística de negócio do Instituto, a pesquisa, né, dados. É interessante quando a gente fala sobre a importância, né, de preservar a documentação, a gente também está falando da história da humanidade. Então, quando eu preservo, quando a gente tem essa preocupação, né, do condicionamento correto, das temperaturas, ver o entorno, os contextos na qual esses documentos, né, estão custodiados, a gente tem que estar preocupado também com a parte humana, porque quando a gente preserva o documento, a gente preserva a história da humanidade. Exato. Francine, você trouxe excelentes contribuições, né, sobre como que como que o arquivo também trabalha no sentido de planos, de emergência, para a gente atender não só a Grande Vitória, mas também os arquivos, né, nos municípios. Aí a gente tem duas perguntas, né? A gente tem direito de fazer duas perguntas aqui. Uma vai ser para o Pablo, que eu gostaria de direcionar para você, Pablo, que é: quais municípios do Espírito Santo foram mais afetados por desastres naturais nos últimos anos e como esses eventos se relacionam com as mudanças climáticas? Sim. Então, eu até comentei, né, no início aí da nossa conversa, o caso aí mais recente, a gente pode destacar, aquelas fortes chuvas de 2013, e ali tem um componente histórico, porque todos lembraram das fortes chuvas do final da década de 70, 79, que a cota do Rio Doce chegou lá na altura da ponte, né, de Linhares, e Linhares é um município que sofre ali, né, com Linhares, Colatina, Baixo Guandu, os períodos de cheia do Rio Doce, principalmente nessas fortes chuvas, esses eventos climáticos extremos. Temos aí também nessa mesma ótica semelhante, né, nessa perspectiva, o caso de Conha, né, 2019, foi muito emblemático, a cidade teve que ser reconstruída, e 2024, Mimoso do Sul, que entrou para a história assim, do estado como o evento climático mais fatal aí, proporcionalmente à população do município, até mesmo entre os maiores do Brasil, né? Proporcionalmente, olhando a população de Mimoso do Sul e a população lá do Rio Grande do Sul, né? O número de mortes ali naquele caso, proporcionalmente, foi mais impactante, né? E também a gente não pode deixar de esquecer da Grande Vitória, né? Vitória tem histórico, deslizamento de massa, Vila Velha também, as áreas de morro ali, período de forte chuva, movimento de massa e também inundações. Agora, estiagem, aí a gente vai olhar para o norte, extremo norte capixaba, que pega ali a região de Ecoporanga, a região de São Mateus, né, são áreas também que sofrem com estiagem prolongadas, o que compromete a atividade econômica da agricultura, da pecuária e até mesmo a questão humana, né? No ano de 2024, a gente viveu um período de estiagem prolongada que as prefeituras tiveram que instalar postos de hidratação nas cidades. Olha o nível que a gente chegou, né? E Rio de Janeiro até hoje tem esses postos de hidratação em ondas de calor. Rio de Janeiro tem a música lá da Fernanda Abreu, né? Rio 40 graus, já tem que mudar, porque agora já é Rio 50 graus, né? Tem que atualizar a música. Fica muito bem extremas nessas situações, né, Fábio? Quando não é muita chuva, é muita estiagem. Muita estiagem. Tem um equilíbrio aí nas isso questões. Aí. E isso daí compromete isso que a Francine estava falando aqui com propriedade, né? Justamente os acervos, né? Essa oscilação de temperatura, de umidade, né? Impacta muito, né? Nossa, demais. Então, assim, acaba tendo um dano mecânico, Sim. que chama.
que quando você tem a absorção de água da umidade, dependendo do tipo de material, você tem a contração desse material. Então, ele fica contraindo e voltando, contraindo e voltando. Daí é onde causa, né, esses danos ao acervo mesmo, os acervos. É interessante que você trouxe para a gente sobre a questão dos data centers. Sim. E a gente tem um plano gigantesco lá no arquivo de digitalização dos nossos documentos. Os nossos documentos não ficam por aí, né? Fica dentro de um servidor que está hospedado em um data center. E como que as mudanças climáticas elas acabam impactando as atividades de um arquivo público, seja ele enquanto custodiador de documentos físicos, né, papéis, documentos 3D, assim como também os documentos digitalizados, porque dependendo do espaço, os data centers também podem sofrer com as mudanças climáticas. Francine, tem uma questão que eu gostaria de fazer para você, de que forma os impactos das mudanças climáticas no Espírito Santo, como as enchentes, o aumento de temperatura, o Pablo trouxe muito bem sobre as estiagens, podem comprometer a preservação dos acervos documentais, especialmente em arquivos públicos. Eu acho que a gente volta naquele ponto, né, que eles são esses impactos, eles são uma ameaça muito crítica aos acervos, principalmente os que são localizados em regiões de risco, em áreas de risco. Esses eventos, eles aceleram a degradação dos documentos, causando danos como a desintegração do papel, a contaminação, a proliferação de fungos, de insetos. Então, assim, ele fomenta muito isso, né? E o calor também, que intensifica essa deterioração. Deixando, por exemplo, no caso do papel, deixa os documentos amarelados, eles ficam frágeis, ressecados, onde ele vai esfarelando, né, e vai se desfazendo. Muitos arquivos, eles estão instalados em salas administrativas, que elas não foram projetadas para esse tipo de armazenamento adequado. Então, hoje são localizados no térreo também, que são salas que são afetadas pelas enchentes, né? Assim como os móveis e os equipamentos também. Então, quando a gente pensa, que a gente estava falando, quando a gente pensa na preservação dos acervos, a gente também tem que pensar nos equipamentos que mantêm esses acervos, né? Qual é o seu mobiliário que mantém esse acervo? Onde a gente vai armazenar, né, os servidores, eles estão num local próximo do térreo. O térreo ele vai absorver toda a umidade de baixo, se tiver a chance de algum sinistro, vai ser ali, vai inundar ali. Então, na maioria desses casos que acontecem esses sinistros, a recuperação acaba se tornando até quase inviável, porque é uma desintegração causada pela água, pela lama, pelos detritos, né? E falta profissional especializado, falta investimento nesses profissionais, né? Para que façam essa recuperação a tempo, de que não se deteriore mais, né? Sim. Fala para o Wagner. Eu vou fazer um complemento aqui também. Pega um pouquinho aí das políticas públicas muito bem abordado pelo Pablo. A mitigação, a gente está utilizando muito essa palavra nos projetos de governo agora, né, Pablo? A palavra é mitigar, como a gente tem que fazer nos nossos projetos para minimizar impactos, né? E a minha fala complementa justamente a de vocês dois, né? Porque hoje a gente tem aqui no Estado, como política pública, em medida que eu vi agora, percebo que ainda mais do que nunca, um programa de gestão de documentos, ele se coloca como um plano, né, de ação, de prevenção de riscos, né? Nós temos um plano de gestão de documentos hoje que vai fazer 20 anos em outubro. O que é o PROGED, que é o Programa de Gestão Documental do Governo do Estado do Espírito Santo? Nada mais é do que um projeto, um grupo, pessoas que estão ali normatizando a política pública
de conservação, de guarda dos documentos que são produzidos hoje, né? Sim. A Francine falou ali muito bem dos documentos permanentes, ou seja, são aqueles que estão sob custódia do arquivo público e já tem uma finalidade ali que é atender o pesquisador. Mas o projeto ele tem o objetivo de orientar os órgãos e entidades enquanto esses documentos estão nos seus locais de uso ali, nos setores administrativos, nos setores de compras, áreas técnicas. Então, o projeto ele tem esse papel fundamental de orientar, né, as unidades do DETRAN lá no norte do estado, como que eles têm que guardar o documento enquanto eles estão na fase de uso, né? Para que eles consigam chegar até a sua fase final, se o caso for um documento permanente que tem valor de prova e de informação. Então, eu trouxe alguns dados aqui, eu gosto de trabalhar com dados também, porque muitos arquivos correntes e intermediários foram atingidos nessas enchentes nos municípios. A gente teve aí o DETRAN, né, em 2020, 22, 24, nas suas unidades descentralizadas, o IDAF, em Capé também, a gente teve alguns casos aí de locais de atendimento ao público, a questão do serviço ao cidadão ali, desses órgãos e entidades, estavam no térreo, né, de algum prédio naquelas ruas principais, e aí quando a chuva vem, leva tudo, né? Então, por mais que o programa de gestão de documentos ele tenha normativas, tenha ali orientações para boas práticas, mas querendo ou não, assim, os municípios, de certa forma, eu acho que ninguém está preparado para os eventos de forma geral, né? O governo, eu acredito, a gente vê as ações do governo aí de mitigação, né? Mas a gente não está preparado. E o PROGED, né, ele trabalha muito nessa questão educativa mesmo, né, de ajudar os órgãos e entidades com suas comissões setoriais de avaliação de documentos a ter as boas práticas, mas também ao que fazer numa situação dessa de enchente, de sinistro, né? Então, nesses casos que eu falei aqui, justamente nesses anos que a gente pontuou aqui onde houve sinistro, então o órgão ele manda a comissão de avaliação de documentos para aquela unidade, recolhe aquele material que muitas vezes não tem como mais recuperar, né? Ali tem que abrir um processo administrativo, submeter a análise do arquivo público para depois descartar. Então, alguns órgãos ainda conseguem recuperar alguma informação, conseguem ainda recuperar algum dado, mas nem sempre isso é possível, né? Então, assim, são procedimentos educativos mesmo, né? Normativos que a gente vem aplicando até para poder ajudar os órgãos quando tem algum tipo de sinistro. Uma outra questão que eu queria reforçar também, que vocês dois falaram, os municípios também sofrem com a questão do data center. Alguns municípios nas enchentes tiveram seus data centers atingidos, diferente do Prodeste, que tem o nosso aqui muito bem guardado nas suas salas cofres e com esse espelhamento aí de um local que a gente não sabe onde vai ser espelhado, os municípios não têm essa estrutura, não têm esse dinheiro. Então, além dos documentos em papel, né, que estavam ali em uso, um documento de uma licitação, um documento de uma compra que estava sendo necessário ali até ter a aprovação de contas pelo TCE ou com um contrato vigente, se perderam, além das questões, os dados também que estavam ali no data center, né? Então, a gente sempre olha que uma mudança climática, né, todos esses sinistros, eles não vão atingir só documentos em papel, mas o mundo digital também pode ser afetado se as ações preventivas não estiverem aí, né, dentro do plano de ação. Até um ponto de destaque, a mudança climática não é apenas sobre o ser humano, mas sobre todas as atividades, porque a gente fala do mundo digital, do mundo físico, mas como que as mudanças climáticas, elas impactam as nossas atividades. Só fechando aqui no projeto, Lucas, aproveitando o momento que a gente está aqui, já fazer uma propaganda para o evento de 20 anos, convidar o Pablo também, participar com a gente, vai ser um evento muito bacana. A gente vai comemorar aí 20 anos do programa de gestão documental, né, com participação de muitos técnicos aqui do estado, alguns pesquisadores de nível nacional também. É importante, assim, eu gosto de reforçar que o programa de gestão de documentos nessas duas últimas gestões, né, do governo Casagrande, a gente teve muito avanço, né? A gente teve o governo assim abraçou mesmo a causa, colocou os nossos projetos como projeto estratégico e a gente estava avançando muito, não só na questão da gestão de documentos em papel, como na questão da preservação digital. Então, esse evento de 20 anos esse ano vem celebrar, né, 20 anos de transformações,
do que a gente tem feito com a questão dos documentos em papel e também agora com a questão da preservação digital. Então, o evento vai ser dia 9 de outubro, no Teatro Universitário, um dia todo de evento, de imersão aí com muitos pesquisadores, palestrantes, e você está convidado, os demais também estão convidados. Em breve nós vamos divulgar aí a programação na íntegra no site do Arquivo Público. Perfeito, Wagner. Obrigado, Wagner. Olha, eu tenho que agradecer imensamente ao Pablo pelas contribuições. Tantos dados, o Pablo virou sinônimo de dados. Porque ele compartilha dados que não tem, como é que se diz, os contrafatos, a gente traz os dados, porque aí não tem como ninguém falar, não é. Francine também trouxe a contribuição gigantesca, né, das atividades diárias que ela faz de preservação da história, da memória do nosso estado. E assim nós chegamos ao final do episódio. Não acabou, que eu ainda tenho que agradecer muita gente, tá? Esse episódio ele não foi feito por poucas pessoas e nem por poucas mãos. Mas a gente chega ao final do primeiro episódio do nosso podcast com uma temática urgente, né, e essencial, que foi as mudanças climáticas, a preservação e a acessibilidade. E aqui nós discutimos como as transformações ambientais afetam diretamente a preservação de acervos documentais e o papel fundamental que os arquivos públicos desempenham na proteção da memória coletiva, mesmo diante de desafios impostos pelas mudanças do clima. Reforçamos também a importância da acessibilidade à informação, né? Arquivo fechado, arquivo morto, isso não existe. Como direito, né? Acesso à informação é um direito, e uma ferramenta de promoção à conscientização ambiental e à garantia da cidadania. Agradecemos também a escuta de quem está nos ouvindo, aos nossos ouvintes, o tempo e também o interesse na temática. Este episódio é uma contribuição especial para a 9ª Semana Nacional de Arquivos, que é uma iniciativa que reforça o papel social dos arquivos públicos como instituições vivas, abertas e comprometidas com a história, com a transparência e, sobretudo, com um futuro sustentável. Nosso agradecimento também vai a todos e todas profissionais das instituições que atuam na linha de frente de preservação documental. Os seus trabalhos são essenciais, né, para a preservação da memória e, sobretudo, da história humana. E, claro, não posso deixar de agradecer ao super apoio da ADERES, o apoio do Instituto Jones. Tá? A ADERES tem esse maravilhoso estúdio aqui que nos abriu as portas para poder colocar em prática um projeto que o Arquivo Público tinha, da gente poder fazer o lançamento desse nosso podcast. Então, pessoal, continue nos acompanhando e refletindo sobre como podemos agir, preservar e transformar. E, claro, destacar e fazer o convite a todo mundo que nos ouve, que o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo está localizado na rua 7 de setembro, no centro de Vitória, aberto todos os dias, de 9 às 17 horas. E, claro, não podemos deixar do mundo virtual hoje de pedir, né? Vamos seguir o Arquivo Público e acompanhar o trabalho diário do nosso Arquivo Público. O arroba é Arquivo Público ES. Faltou só colocar o QR Code ali. Você vai colocar o QR Code ali, que é só a galera escanear. Então, pessoal, mais uma vez quero agradecer a presença de todos e toda. E até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu. Você acompanhou o podcast Arquidoc, uma realização do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Gestão e Recursos Humanos e Governo do Estado do Espírito Santo. Apoio. ADERES. Siga, comente e compartilhe.